Ok, direito constitucional, questões inéditas, competências da União e Estados, Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, CNJ. Vamos lá. Primeira questão diz o seguinte. Com base na Constituição Federal, complete corretamente o texto abaixo. Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou territórios federais, mediante a aprovação da população diretamente interessada, através de... E aí, pessoal, os Estados podem subdividir-se, podem desmembrar-se para se anexar a outro Estado, formar um novo Estado, mas aí vai precisar da aprovação da população diretamente interessada. E aí, através de um referendo ou um plebiscito? Vai ser através de um plebiscito. Plebiscito e do Congresso Nacional por meio de uma lei complementar. Gabarito letra B de bola. Ok? Então, para se criar um Estado, tem que ter a aprovação da população interessada por meio de um plebiscito. Ok? Do Congresso Nacional e também por meio de lei complementar. São duas palavras-chave importantes caso caia uma questão dessa sobre a formação dos estados, ok? Vamos aqui à segunda questão, que diz o seguinte. A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios far-se-ão por... Então aqui é a criação dos municípios. Como é que ocorre a criação de um município? Será que ele pode se fundir, desmembrar? Como é que é feito? A criação ela é feita por uma lei estadual. Lei estadual. Lógico. E quem vai determinar o período é uma lei complementar federal. E vai depender da consulta prévia, mediante o quê? Referendo ou plebiscito? Mediante plebiscito. Vai ter a consulta à população do município que está envolvida na criação do município. E, lógico, a diferença do município, da criação de um município para o Estado, é que aqui no município eu vou ter o quê? O EVM, que é um estudo de viabilidade municipal. Então, aqui, nesse caso, a criação desse município vai se fazer por meio de uma lei estadual, certo? Mediante o quê? Plebiscito, consulta a população envolvida e também tem um estudo de viabilidade municipal. Na outra questão, para criar um Estado tem um plebiscito, ok? E ali é feito por meio de lei complementar, ok? Então, gabarito dessa questão, letra A de avião. Esse assunto é um dos assuntos mais que os alunos sentem dificuldade. Com base nisso, complete corretamente o trecho a seguir. São bens da União os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva e os recursos minerais, inclusive o do subsolo, gabarito letra A de avião. Então, a questão cobrando se você sabe quais são os bens da União. Então, os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva, que a gente chama de ZEE, tá? E também são bens da União os recursos minerais, inclusive aqueles recursos do subsolo. Então já anota aí que pode cair na sua prova. Próxima questão. São bens da União os lagos, rios e quaisquer correntes de água que... E aí? Ou se estendam a território estrangeiro, bem como as nas zonas limítrofes com outros países. Aqui são bens da União os lagos, os rios e qualquer corrente de água que banhem mais de um estado. Ou se estenda ao território estrangeiro, bem como as ilhas fluviais que estão ali nas zonas limítrofes com outros países, que é o caso lá que a gente pode citar do Rio Paraná, ali em Foz do Iguaçu, né? Então ali é um bem da União. Então letra B de bola. Ok? Então se banhar mais de um estado, os lagos, os rios são bens da União. Também são considerados bens aquelas ilhas fluviais que estão nas zonas limítrofes com outros países. Gabarito da questão, letra B
de bola. Próxima. São bens da União. As terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras. Então, vamos lá. Quando eu falo terras devolutas. Terras devolutas. Quais são as que são indispensáveis à defesa das fronteiras? Indispensáveis à defesa das fronteiras. Defesa. As fortificações, Fortificações. Construção militares. Construções militares. Aquelas áreas, que são indispensáveis para a fronteira, fortificações, construções militares, das vias federais de comunicação e também a questão da preservação ambiental. Preservação ambiental, ok? Preservação ambiental, ok? Pronto. Então, nesse caso, gabarito letra C, então, as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações, construções militares, das vias federais de comunicação e a preservação ambiental, definidas em lei. Letra C de casa. Próximo. Com base nos artigos e na situação apresentada, marque a incorreta. Cuidado com essas questões que pedem a incorreta, ok? Cuidado com as questões que pedem a incorreta. Durante uma aula sobre os bens públicos previsto na Constituição Federal, o professor pediu aos alunos que identificassem corretamente quais bens pertencem à União. Cada grupo apresentou exemplos com base no artigo 20 da Constituição Federal de 88. Vamos lá. São bens da União os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva, ok? São bens da União os terrenos de marinha e seus acrescidos, também correto. São bens da União os lagos e rios que banham apenas um estado, já está errado. Tem que banhar mais de um estado, Tem que estar ali na zona limítrofe com outro país, um rio, uma ilha fluvial. Então aqui já tem o erro. Mais de um estado. Mais de um estado. São bens da União os potenciais de energia hidráulica e os recursos minerais, inclusive os do subsolo. Correto, a gente viu uma questão recente sobre esse tópico aqui dos potenciais de energia hidráulica e os recursos minerais, inclusive aqueles recursos do subsolo. Próxima questão. Com base no artigo 20 da Constituição Federal, marque a alternativa incorreta. O mar territorial é bem da União. Correto. As cavidades naturais subterrâneas pertencem à União. Correto. As terras devolutas utilizadas para a agricultura familiar são bens da União. Errado. Não tem essa previsão aqui, não. As ilhas fluviais nas zonas limítrofes com outros países pertencem à União. Correto. Então, gabarito letra C, lembrando que ele está pedindo a alternativa incorreta, fiquem atentos, já vi diversas vezes muita gente falando sobre errar questões pedindo, porque confundem pedindo a correta e a incorreta, ok? Às vezes você está resolvendo uma prova e no cansaço você acaba lendo correto, só que na verdade está pedindo a incorreta. Próxima questão, outra pedindo a incorreta. Compete à União explorar diretamente ou por concessão serviços de telecomunicação. Então, correto, serviços de telecomunicação, ali vai ser explorado diretamente ou por meio de uma concessão,
pela União. A União pode explorar, mediante autorização, serviços de radiodifusão sonora de sons e imagens. Corretíssimo. A exploração da navegação aérea e da infraestrutura aeroportuária é competência dos Estados. A exploração da navegação aérea e da infraestrutura aeroportuária é competência dos Estados, pessoal? É não, né? Da União. Tá errada. Compete à União explorar os serviços de transporte rodoviário interestadual de passageiros. Bom, os interestaduais entre estados, sim, é a União que vai estar fazendo ali o serviço de transporte rodoviário interestadual. Só que ele quer incorreto, então o gabarito, letra C de casa. Próxima questão, vamos lá. Com base nisso, complete corretamente o trecho a seguir. Compete à União explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços de transporte rodoviário interestadual de passageiros, tá aqui interestadual, e os serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens. Então aqui seria a letra A. Seria competência da União explorar ou diretamente ou mediante uma autorização, uma concessão, uma permissão, esse serviço de transporte rodoviário interestadual e também os serviços de radiodifusão sonora de sons e imagens. Próximo. Compete à União explorar os serviços e instalações nucleares e exercer monopólio estatal sobre o comércio de minérios, organizar e manter e executar, estabelecer as áreas e condições para o exercício da atividade de... Vamos ver. Vamos lá. Ó. Compete à União explorar os serviços e instalações nucleares e exercer monopólio estatal sobre o comércio de minérios nucleares. Organizar, manter e executar a inspeção do trabalho também fica com a União. E estabelecer condições para o exercício da atividade de garimpagem, né? Também fica com a União, gabarito letra C de casa. Então, quando falar em energia nuclear, você já sabe que é da União, tá? Instalações nucleares, monopólio estatal sobre esse comércio de minério nuclear também com a União. Manter e executar também as inspeções de trabalho é uma competência da União. E também estabelecer as condições para que das atividades de garimpagem em forma associativa. Letra C. Próximo. Compete à União explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza, sendo que, no caso de danos nucleares, a responsabilidade civil independe da existência de culpa. Letra B de bola. Então, a responsabilidade civil ela vai independer da existência de culpa ou não. Ela é uma responsabilidade objetiva para a União, no caso dessa exploração, desses serviços de instalações nucleares. Tá? E se houver um dano nuclear, a responsabilidade civil aqui seria de forma objetiva, né? Ela seria uma responsabilidade de forma objetiva, e, ou seja, ela independe de culpa. Letra B. Próximo. Com base nessa explicação, vamos lá, só para completar. Compete privativamente à União legislar sobre direito administrativo, penal, trabalhista. Vamos lá. Compete privativamente à União legislar sobre direito penal, desapropriação, radiodifusão e o serviço militar. E aí, pessoal, certo? O que vocês marcariam nessa questão?
Dá um tempinho aí para vocês resolverem. Marcaram? B, letra C, letra A, letra D. Marcaram? Letra C, pessoal. A União, ela tem uma competência privativa de legislar, né, sobre o direito penal. Desapropriação também fica com a União. As telecomunicações e o serviço postal, tá bom? Competência aí da União. Então a União vai legislar sobre telecomunicações, vai legislar sobre o serviço postal, vai legislar sobre o direito penal, o direito civil, o direito eleitoral, tá bom? Então é isso. Bora para a próxima? Vamos lá. Compete privativamente à União legislar sobre o sistema monetário de medidas, a política de créditos, as diretrizes da política nacional de e sobre a entrada, extradição e expulsão de. E aí, o que vocês marcariam? Letra A, crédito, transportes. Letra A, né? Crédito, transportes e estrangeiros. Então, política de crédito, política nacional de transporte e sobre a entrada, extradição e expulsão de quê? De estrangeiros, né? Estrangeiros. Tudo compete privativamente à União legislar sobre esses assuntos. Extradição e expulsão de estrangeiros, trânsito e transporte, sistema monetário, política de crédito. Próximo. Compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de licitação. E contratação. Competência da Polícia Federal também. Proteção e tratamento de dados pessoais. E organização judiciária do Distrito Federal, dos territórios, né? Gabarito dessa questão.
Letra A de avião. Licitação em contrato, só relacionada à questão das normas gerais, tá? De licitação em contrato. As específicas ficam ali, né? Mas as normas gerais ficam com a União, né? Competência da Polícia Federal também, da PRF, é da União. Proteção e tratamento de dados, que é recente, também da União. Organização judiciária do Distrito Federal ali, né? E dos territórios. Letra A. Próximo. Durante uma reunião intergovernamental, representantes estaduais defenderam a possibilidade de os estados legislarem sobre a organização da Defensoria Pública dos Territórios. Os estados, né? Os critérios de sorteio promovidos por instituições beneficentes, normas gerais de licitação aplicáveis aos municípios e proteção de dados pessoais. Ao final, acordaram que essas matérias são de competência concorrente entre a União e os estados, pois envolvem interesses comuns. Já está errado. Por quê? Proteção de dados pessoais, normas gerais de licitação, pessoal, critério de sorteio, né, a organização da Defensoria Pública dos Territórios, isso não é competência concorrente, ou seja, não é que a União e os estados têm competência para fazer lei sobre isso. Na verdade, isso aqui é competência privativa da União. Então, essa questão está errada. Tá bom? Por quê? Porque não é concorrente. Não é concorrente, isso é assunto que fica com a legislação federal. Tá bom? Privativa da União. Privativa da União. Próxima. Durante uma reunião legislativa, deputados estaduais defenderam que os estados podem editar normas próprias sobre direito processual, políticas de câmbio, comércio interestadual e nacionalidade, desde que respeitem as normas gerais estabelecidas pela União. É constitucional que os estados legislem sobre direito processual, política de câmbio, comércio interestadual. Pessoal, não está errado também. Essas políticas, direito processual penal, direito penal, políticas de câmbio, comércio interestadual, isso é competência privativa da União. Privativa da União e não dos estados, conforme ele colocou aqui. Ok? Tá errado. Próximo. Durante um debate sobre políticas públicas, parlamentares estaduais defenderam a criação de uma lei estadual para disciplinar aspectos de seguridade social em seu território, alegando que, por se tratar de uma questão ligada à realidade local, caberia ao Estado legislar sobre o tema. Lembrando aqui, ó, a Seguridade Social é privativa da União, PU. Quando ele coloca Previdência, se ele falar que a Seguridade, né, tem subdivisões, tá bom? A Previdência, ela já é concorrente. Ou seja, tanto a União quanto os estados, quanto o DF, podem legislar sobre, né? Mas a Seguridade Social é da União. É constitucional que os estados legislem sobre Seguridade Social. Errado. Seguridade Social é privativo da União. Tá bom? Se, mediante lei complementar, aquele estado, a União decidir, mediante lei complementar autorizar, né? Pode ser que o estado ele crie normas específicas sobre aquele assunto, mas tem que estar previsto na lei complementar. Mas a regra é que esse assunto aqui, Seguridade Social, não é competência dos estados de legislar, e está na Constituição, é privativo da União. Está errado. Não vamos confundir, não. A Previdência é concorrente. União, Estado. Agora, se ele falar Seguridade Social, você já sabe que é privativa da União. Próximo. Durante uma audiência pública, deputados estaduais propuseram a criação de uma lei estadual para regulamentar as condições de convocação e as regras sobre o material bélico utilizado pelos corpos de bombeiros militares do Estado.
argumentando que tais temas dizem respeito à segurança pública local e, portanto, poderiam ser disciplinados pela legislação estadual. A criação de normas estaduais sobre convocação e material bélico do Corpo de Bombeiro é compatível com a Constituição, pois trata-se de matéria de competência concorrente entre a União e o Estado. É erradíssimo isso aqui, ó. Normas que falam de material bélico, convocação de polícias militares, de Corpo de Bombeiro, isso é competência privativa da União, viu? Sério, professor? Eu pensava que era dos Estados. Não. Privativa da União. Já anota aí. Convocação. Materiais bélicos do Corpo de Bombeiro, das polícias militares. Regras sobre material bélico utilizado pela PM, pelo bombeiro. Já sabe que isso é privativo da União, estabelecer essas regras gerais. Ah, mas a polícia militar, o Corpo de Bombeiro é subordinado ao governador. Beleza, uma coisa é ela ser subordinada ao governador, outra coisa são normas gerais. Como é que se deve, quais são os materiais bélicos, como é que devem ocorrer as regras de utilização pelas polícias, pelo Corpo de Bombeiro. Então isso é uma norma que é privativa da União. Próximo. Durante uma conferência estadual sobre segurança da informação, foi apresentado um projeto de lei estadual com o objetivo de regulamentar o tratamento de dados pessoais no âmbito do Estado. A gente já sabe que é da União, né? Embora a proteção e o tratamento de dados pessoais seja de competência privativa da União, é constitucional que uma lei complementar autorize os estados a legislarem sobre questões específicas dessa matéria. Correto. É o que está previsto. Professor, tratamento de dados pessoais é da União? Sim, competência privativa da União. Porém, uma lei complementar, ela pode ali autorizar o Estado a realmente legislar sobre questões específicas dessa matéria, o que está previsto na Constituição Federal. Vamos aqui na próxima. Durante o Fórum Regional sobre Desenvolvimento Rural, um grupo de especialistas defendeu que o fomento à produção agropecuária e a organização do abastecimento alimentar são responsabilidades exclusivas da União. Fomento à produção agropecuária e organização do abastecimento alimentar são responsabilidades exclusivas da União, devendo os estados e os municípios apenas executarem as políticas federais já definidas sobre o tema. A competência para fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar é comum a todos os entes federados, certo ou errado? Competência para fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar é comum a todos os entes federativos. Tá certo, pessoal, é isso mesmo, tá? Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar não é uma competência privativa da União, é comum a todos os entes. O incentivo à produção agropecuária, a organização e o abastecimento alimentar é uma competência comum. Próximo. Durante um debate sobre educação no trânsito, um vereador afirmou que os municípios não podem criar campanhas educativas permanentes sobre segurança viária, pois esse tipo de política depende exclusivamente da atuação da União e dos seus órgãos de trânsito. A criação e a implementação de políticas de educação para a segurança do trânsito são de competência comum entre União, Estado, Distrito Federal e município. Professor, está errada, porque trânsito e transporte é competência da União. Calma. Uma coisa é você criar normas de trânsito por lei, sobre trânsito e transporte, que aí realmente é competência privativa da União. Porém, implantar políticas de educação para o trânsito, para a segurança no trânsito, é de todo mundo. É comum para todo mundo. Então, o item aqui está correto. É competência comum entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Próximo. Durante uma reunião técnica, parlamentares estaduais defenderam que podem legislar sobre direito urbanístico, orçamento e custas dos serviços forenses, desde que respeitem as normas gerais previamente estabelecidas pela União. Vamos lá. Os estados podem legislar sobre o direito urbanístico,
orçamento e custas dos serviços forenses, desde que observadas as normas gerais da União, por se tratarem de matéria de competência legislativa concorrente, correto? É isso daí. Quando falar em direito urbanístico, orçamento, custas de serviços forenses, né? Ali, desde que observadas as normas gerais da União, por se tratar de matéria de competência legislativa concorrente, ou seja, a União pode legislar, os estados podem criar leis sobre direito urbanístico, sobre direito penitenciário, sobre orçamento, sobre custas de serviços forenses. Tudo isso daqui é competência que a União pode criar, o estado pode criar, então é isso mesmo. Então o estado sim pode legislar sobre esse assunto, item correto. Próximo. Durante uma audiência pública, um deputado estadual afirmou que os estados podem legislar sobre ensino, processo dos juizados especiais, matéria processual e previdência social, desde que observem as normas gerais estabelecidas pela União, por se tratarem de matéria de competência legislativa concorrente. Ou seja, um deputado estadual afirmou que os estados podem legislar sobre ensino, processo do juizado especial, matéria processual e previdência social, desde que observar as normas gerais, certo? O deputado está correto ao afirmar que ensino, juizado especial, matéria processual e previdência são matérias de competências concorrentes entre a União, os estados e o DF. É isso mesmo. Não confundam direito processual penal com matérias de procedimentos processuais. Matérias de procedimentos processuais é competência comum, concorrente entre a União e o Estado e o Distrito Federal. Direito processual penal é privativo da União. Previdência é concorrente. Seguridade social é privativo da União. Criação de juizado de pequenas causas, juizado especial, concorrente. Tanto a União quanto os estados do DF podem criar. Tá bom? Então, é isso mesmo. Todas essas matérias que foram citadas na questão são de competência, sim, de concorrente entre a União e os estados. Item correto. Próxima questão. Durante uma audiência legislativa, um deputado estadual afirmou que, mesmo quando não houver norma geral da União sobre determinado tema de competência concorrente, os estados não podem exercer plenamente sua competência legislativa, pois estariam invadindo matéria federal. Segundo ele, os estados só podem legislar suplementarmente às normas federais e não têm autonomia plena na ausência delas. Com base na Constituição Federal, julgue a seguinte afirmativa. Na ausência de lei federal sobre normas gerais, os estados podem exercer a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Na ausência de lei federal sobre norma geral, então vamos lá. Eu tenho a lei federal aqui, né? Que vai trazer as normas gerais, mas não tem uma lei, Muniz. Não tem, professor, uma lei que fale sobre um determinado assunto. O Estado ele pode sim exercer essa competência plena, criar pode, para atender às peculiaridades dele. Então, na ausência de uma lei federal, o Estado pode exercer sua competência legislativa plena para atender essas peculiaridades. Então, o deputado estadual aqui, ele se equivocou, né, quando ele disse que o Estado não pode exercer, ele falou que o Estado não pode exercer competência plena. Está equivocado, porque ele pode sim exercer competência plena na falta de uma norma geral. Se depois a União criar a lei, né, aí só vai revogar aquilo que tiver de encontro com a lei federal. Ela não vai revogar tudo, é somente aquilo que for contrário. Vamos lá. Durante uma análise legislativa, o consultor jurídico afirmou que a superveniência da lei federal sobre normas gerais revoga automaticamente as leis estaduais, que tratavam da mesma matéria, anulando por completo os seus efeitos jurídicos. A superveniência de uma lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual apenas naquilo que for contrário e não revoga integralmente, correto? Então, o consultor jurídico errou aqui, né? Porque, na verdade, a superveniência da lei federal, o Estado exerceu sua competência plena porque a União não tinha uma lei, uma norma geral.
depois ela criou. Então, essa nova lei que a União criou, ela só vai suspender a eficácia da lei estadual somente naquilo que realmente for contrário. Ela não vai revogar a lei integralmente. Então, item correto. Próxima questão. Durante uma audiência legislativa estadual, discutiu-se a possibilidade de o governo federal editar medida provisória para regulamentar os serviços de gás canalizado, bem como a criação de regiões metropolitanas interestaduais por lei ordinária federal. Um dos participantes afirmou que ambas as ações seriam compatíveis com a Constituição Federal. Serviço de gás canalizado, já lembra do Estado. E criação de regiões metropolitanas. É vedada a edição de medida provisória para regulamentar serviços locais de gás canalizado, cuja exploração cabe aos estados. Ok. E a criação de regiões metropolitanas deve ser feita por lei complementar estadual, limitada a agrupamento de municípios de um mesmo estado. É isso mesmo, tá, pessoal? Corretíssimo. Cabe aos estados explorar serviço local de gás canalizado. Não pode medida provisória para regulamentar esse serviço local de gás canalizado. E cabe aos estados também criar suas regiões metropolitanas. Tem que ser feita ali por uma lei complementar estadual. E é limitada a municípios de um mesmo estado. Eu não vou, por exemplo, colocar um município de outro estado dentro dessa região metropolitana, né? Então o item está correto. Perfeitamente essa questão. Próximo. Cabe aos estados explorar diretamente ou mediante concessão serviços locais de gás canalizado. Vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação. Também poderão instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões por meio de lei complementar envolvendo agrupamentos de municípios limítrofes. Letra B de bola. Isso aqui cai bastante. Próximo. Durante sessão do Congresso Nacional, foi aprovado um projeto de lei. O presidente da República, no prazo constitucional, decidiu impedir que essa norma ingressasse no ordenamento jurídico, por entender que o projeto contraria o interesse público. Nessa situação, o presidente exerceu sua competência privativa ao aplicar o mecanismo do veto. Letra B de bola, tá bom? Próximo. Compete privativamente ao presidente da República julgar as contas do Poder Executivo Federal, conceder indulto e comutar penas com audiência do Congresso Nacional, editar medidas provisórias sobre qualquer tema, tá errado. Conceder indulto e comutar penas com audiência do Congresso, não. Julgar as contas do Poder Executivo. Não, imagina o próprio Poder Executivo julgando suas contas. Nomear e exonerar os ministros de Estado. Aí sim é competência privativa do presidente da República. Marque a opção que indica corretamente uma atribuição exclusiva do presidente. Propõe emendas à Constituição por decreto legislativo. Não, é uma proposta de emenda, né? Expedir atos normativos com força de lei, sem limitação de matéria. Errado. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis. Letra C. Então, sanciona, promulga e pode editar decretos para explicar aí como é que vai funcionar as leis, ok? Letra C, de casa. Proclamar estado de defesa e de estado de sítio, sem necessidade de autorização legislativa. Erradíssimo. Lembrando que o estado de sítio precisa da aprovação do Congresso, o estado de defesa ele autoriza, ele decreta e depois submete isso ao Congresso para saber se vai se continuar ou não. Então, do jeito que está aí, sem necessidade de autorização legislativa, está errado. Próxima. Após a aprovação de um projeto de lei pelo Congresso Nacional, o presidente da República vetou parcialmente a norma, justificando que certos dispositivos contrariam o interesse público. Nessa situação, o presidente agiu dentro de sua competência privativa. Certo ou errado, pessoal? Foi aprovado um projeto de lei, um PL. Ele vetou parcialmente a norma, justificou que certos dispositivos contrariam. Bom, ele tem essa competência para isso, né? Está previsto na Constituição, de vetar parcialmente ali aquela norma.
Após nomear o ministro de Estado, o presidente da República submeteu a nomeação ao Senado para aprovação. A conduta do presidente foi exigida pela Constituição. Certo, pessoal? É isso mesmo, né? Nomear o ministro, aí ele submete a nomeação ao Senado. Inclusive é um ato complexo, né? Tá errado, pessoal. O que acontece? Se fosse um ministro do STF, procurador-geral da República, aí sim, ia se submeter à sabatina do Senado. Porém, a nomeação do ministro de Estado é um cargo de livre nomeação e exoneração. Não precisa submeter ao Senado. Então, a conduta do presidente está errada, né? Essa afirmação aqui, na verdade, está errada, e dizer que o presidente da República submeteu a nomeação ao Senado. Então, não precisaria submeter a nomeação ao Senado Federal, tá bom? A Constituição não exige isso. Durante uma reestruturação da máquina pública, o presidente da República editou um decreto para reorganizar a estrutura interna de um ministério, o que não gerou aumento de despesa e nem extinguiu o órgão público. Perfeito, essa informação é importantíssima. Não gera aumento de despesa e nem extingue órgãos. No mesmo período, extinguiu por decreto um cargo de provimento efetivo que estava vago. Ok. Ao final do ano, encaminhou ao Congresso uma mensagem com o plano de governo, expondo a situação do país, solicitando providência legislativa. Nas 3 situações, está em conformidade com as suas atribuições presidenciais. Tá certo. Por que, Muniz? Vamos lá. O presidente da República ele pode, por meio de decreto, reorganizar a estrutura interna de um ministério, desde que não gere aumento, desde que não extinga órgãos públicos, né? Se for extinguir, né? Por exemplo, aqui, um cargo que existia efetivo, mas estava vago, ele pode sim, por decreto, extinguir. Tá? Agora, se for para gerar aumento de despesa e criação de órgãos, aí vai ter que submeter à aprovação do Congresso. Né? Então, nesse caso, nessas 3 situações está tudo ok, não gerou aumento de despesa, ele extinguiu um cargo que estava vago, não estava ocupado, e tem que ser desde que seja vago. Então, está sim em conformidade com as atribuições presidenciais. Próximo. Em uma determinada situação, o presidente da República assinou um decreto extinguindo vários cargos públicos comissionados que estavam vagos. Além disso, por meio de outro decreto, alterou a estrutura de funcionamento do ministério sem implicar aumento de despesa e nem criação de novos órgãos. As medidas adotadas pelo presidente estão em consonância com as suas competências. Correto. Foi o que a gente falou. Próximo. O presidente da República, ao analisar a situação de calamidade pública em determinada unidade federativa, decidiu decretar estado de sítio, sem prévia autorização do Congresso Nacional, justificando a urgência e a necessidade de garantir a ordem pública. Paralelamente, assinou um decreto criando um novo órgão federal de segurança, com previsão orçamentária extra para atuar diretamente na região afetada. Então vamos lá. Ele decretou estado de sítio sem autorização do Congresso. Justificou a questão da urgência, da necessidade de garantir a ordem pública e, paralelamente, ele assinou um decreto criando um novo órgão. Aí tá errado, né, pessoal? Ele agiu fora dos limites constitucionais, tá errado. Tá errado, tá? Porque o estado de sítio precisa da autorização do Congresso e eles utilizam um decreto para criar um novo órgão federal. Não é assim, né? Para a criação de novos órgãos, tem que ser submetido ao Congresso também. Não é só por meio de um decreto, não. Está errado. Próximo. Ao assumir o seu mandato, o presidente da República determinou, por meio de decreto autônomo, a extinção de cargos públicos efetivos e ocupados para reestruturar a administração federal e reduzir gastos. A medida adotada pelo presidente está de acordo com as competências que lhe foram atribuídas pela Constituição. Está errado. Está errado. Por quê? Porque o cargo estava ocupado. Ele só pode, por meio de decreto, extinguir cargos públicos que estejam vagos. Está errado. Próxima. Durante o exercício com as nações aliadas, o presidente da República autorizou a permanência de tropas estrangeiras no território nacional por tempo indeterminado, sem necessidade de previsão legal. Também já está errado. Então,
não está de acordo com as atribuições, porque na verdade sim, o presidente ele pode autorizar a permanência de tropas estrangeiras no território, mas tem temporariamente e tem que ter previsão legal, tá bom? Então tá errado. Próximo. No início do ano legislativo, o presidente da República encaminhou ao Congresso o Plano Plurianual, a Lei das Diretrizes Orçamentárias, LDO, e as propostas de orçamento. Pessoal, é sim uma das atribuições do presidente, é uma medida que corresponde sim a uma atribuição privativa do presidente encaminhar para o Congresso o Plano Plurianual, a Lei das Diretrizes Orçamentárias e as propostas de orçamento anual, tá bom? Então essa medida ela corresponde ali a uma das atribuições privativas do presidente da República, tranquilo? Próximo. Para quem ficar com dúvida, pessoal, esse QR Code, tá? Você fala com um dos atendentes do curso, caso você queira adquirir o curso, ok? Reta final. Nesse QR Code. Após o encerramento do exercício financeiro de 2024, o presidente da República apresentou ao Congresso Nacional as contas referentes ao ano anterior, 90 dias após a abertura da sessão, alegando boa prática de transparência. A conduta do presidente está em conformidade. Está errado, porque, na verdade, uma das competências, realmente, após o encerramento do exercício financeiro, o presidente da República ele apresenta ao Congresso as contas referentes ao ano anterior, lógico, mas em até 60 dias, né? No anterior, não é 90 dias após a abertura da sessão, não. É até 60 dias. Esse é o erro. Próximo. Durante seu mandato, o presidente da República foi acusado de envolvimento em crime de responsabilidade. A acusação foi admitida pela Câmara dos Deputados com a aprovação de 2/3 dos seus membros. Após isso, o Senado Federal instaurou o processo de julgamento. Diante disso, o presidente foi afastado automaticamente por um período de 180 dias, conforme previsão constitucional. Ao final desse prazo, o julgamento ainda não havia sido concluído. Nessa situação, o presidente deve permanecer afastado até a decisão final do Senado. Vamos lá. O presidente, quando ele é acusado de um crime de responsabilidade, a Câmara dos Deputados, né, se ela aprovar por 2/3 dos seus membros, ela aprova ali a autorização para ele ser processado. Após isso, o Senado, pessoal, ele instaura um processo de julgamento e o presidente ele é afastado por um período de 180 dias. Se não haver uma conclusão, se não chegar a uma conclusão, será que quando passar de 180 dias, será que o presidente continua afastado ou ele retorna? Ele retorna, tá? Ele retorna. Ele é conduzido ao cargo novamente, beleza? Se não houver conclusão. Então ele não fica até a decisão. Então esse item está errado. Então quando ele diz que o presidente deve permanecer afastado, é o que deixou a questão errada. Tranquilo? Só isso. Todas as outras informações estão corretas. Próximo. Durante o exercício do mandato presidencial, o presidente da República foi processado por ato praticado antes de sua posse, relacionado à sua antiga atuação como empresário. Diante disso, o Ministério Público Federal apresentou denúncia ao STF por crime comum, pedindo um afastamento imediato do presidente, bem como da sua responsabilização penal. Nessa situação, é possível a responsabilização penal do presidente, ainda que o ato praticado seja estranho ao exercício da função pública. Nessa situação, é possível a responsabilização penal do presidente, ainda que o ato praticado seja estranho ao exercício da função pública. Pessoal, o presidente não pode ser responsabilizado por atos que sejam estranhos ao exercício da função pública, tá? Então, esse item está errado, ok? Então, não é possível, nesse caso, a responsabilização penal do presidente. Próximo. Durante um debate sobre a estrutura do Poder Judiciário brasileiro, um servidor afirmou que o Conselho Nacional de Justiça é um órgão auxiliar do STF e, portanto, não integra formalmente a estrutura do Poder Judiciário.
Com base na Constituição, a afirmação do servidor está correta. Errado, está errada. O CNJ, sim, é um órgão e faz parte da estrutura do Poder Judiciário. Tá bom? Próximo. Durante uma investigação interna, foi apurado que um juiz de primeira instância, com pouco mais de um ano no cargo, participou de campanhas políticas, dando apoio público a um determinado partido. O tribunal ao qual estava vinculado deliberou por unanimidade pela perda do cargo. Nessa situação, a decisão do tribunal está em conformidade com a Constituição, certo ou errado? Ele tinha menos de 2 anos, então não tinha vitaliciedade ainda. Participou de campanhas políticas. E aí? A decisão do tribunal está em conformidade? Tá. Está em conformidade. O juiz ainda não adquiriu a vitaliciedade, que só vai ocorrer após 2 anos, no primeiro grau. Nesse período, ele pode sim perder o cargo por deliberação do tribunal, está lá no artigo 95. E além disso, é vedado aos juízes se dedicar à atividade política partidária. Tá bom? Então, item correto, a decisão do tribunal está correta pela perda do cargo e ele não ainda, porque a vitaliciedade só vai ocorrer após 2 anos no primeiro grau. Próximo. Durante uma aula de Direito Constitucional, o professor afirmou que o Conselho Nacional de Justiça é composto por 15 membros, incluindo 2 advogados indicados pelo Congresso Nacional e 2 cidadãos indicados pelo Conselho Federal da OAB, todos com mandato de 2 anos, admitiram recondução. Com base no texto, a afirmação do professor está correta. Está errado. Vamos lá. Professor, é 15 membros que compõem o CNJ? Sim. Correto. Tem 2 advogados? Tem. Indicados pelo Congresso? Não. Os 2 advogados são indicados pelo Conselho da OAB. Os 2 cidadãos que, na verdade, um é indicado pela Câmara e o outro pelo Senado. Então, aqui ele inverteu as bolas. Tá bom? Então, como vocês podem observar, os cidadãos, que são cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, são indicados um pela Câmara, pelos deputados, e o outro ali pelo Senado. E o mandato realmente é de 2 anos, permitindo uma recondução, e os 2 advogados são indicados pelo Conselho Federal da OAB. Próximo. Durante uma apuração sobre possíveis irregularidades administrativas em determinado Tribunal de Justiça estadual, o CNJ decidiu intervir, analisando a legalidade de atos administrativos praticados por alguns magistrados, inclusive desconstituindo decisões e fixando prazos para a correção de condutas, ainda que não houvesse provocação externa. Diante disso, pode-se afirmar que o CNJ excedeu sua competência constitucional, pois compete exclusivamente ao Tribunal de Contas da União realizar controle sobre a legalidade dos atos administrativos no Judiciário. E aí, pessoal, será que o CNJ ele pode analisar a legalidade de atos administrativos que são praticados por alguns magistrados? Os atos administrativos relacionados ao Poder Judiciário, sim, mas as decisões judiciárias ali, não. Então, quando ele diz que o CNJ excedeu sua competência, está errado. É sim a competência constitucional do CNJ analisar essa legalidade desses atos praticados pelos magistrados. São atos administrativos, tá? Beleza? Então, quando ele diz aqui que o CNJ excedeu sua competência, não excedeu sua competência. Tem competência de analisar a legalidade de atos administrativos. Ele é um fiscal ali do Poder Judiciário, do juiz, dos magistrados, aos atos administrativos. Próximo. Um juiz de direito foi punido disciplinarmente por decisão do tribunal ao qual está vinculado. Passado 13 meses do julgamento, ou seja, mais de um ano, o processo disciplinar foi levado ao CNJ, por provocação do Ministério Público, sobre a alegação de vício de legalidade na condução do procedimento. Nessa situação, o CNJ pode rever a decisão disciplinar, uma vez que a Constituição não estabelece prazo para esta atuação. Errado. Pessoal, será que o CNJ pode rever de ofício ou mediante provocação os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais? Pode, mas apenas se eles tiverem sido julgados há menos de um ano. No caso apresentado, já se passaram 13 meses, ou seja, fora do prazo constitucional de um ano. Então, o CNJ que ele não pode mais revisar esse processo disciplinar, salvo ali em uma hipótese excepcionalíssima,
que não está prevista, né? Mas a afirmativa está errada, que o prazo limite é de 1 ano. Próximo. Durante a investigação interna da Polícia Civil sobre abuso de autoridade, o delegado responsável negou ao membro do Ministério Público acesso aos autos, alegando que o Ministério Público não integra a corporação e, portanto, não possui atribuição sobre os procedimentos internos da atividade policial. À luz da Constituição, é correto afirmar que o Ministério Público não possui atribuição sobre a atividade policial. Mais do que errada, né, pessoal? Quando a gente vai estudar as funções essenciais da Justiça, está lá o Ministério Público, né? Uma das funções do MP é exercer o controle externo da atividade policial. Ou seja, ele vai fiscalizar se a polícia está atuando dentro da legalidade, da eficiência e dos direitos fundamentais. Então, o controle externo da atividade policial, saiba que é uma atividade do Ministério Público. Essa questão pode cair na sua prova. Próxima questão. Durante uma crise federativa, o governo federal propôs a transferência temporária da sede do governo para um estado do Nordeste, com medida estratégica. Para isso, foi editada a medida provisória pelo presidente da República, com vigência imediata, considerando a urgência e relevância do tema. E aí, será que o presidente já pode transferir só pela medida provisória, pessoal? A medida provisória editada é constitucional, pois trata-se de matéria de competência da União e atende aos requisitos de urgência e relevância. Errado. Vamos lá. O presidente fez isso. Quem era para fazer isso era o Congresso, né? Artigo 48. A transferência temporária da sede do governo federal é matéria que deve ser disposta pelo Congresso Nacional, com sanção do presidente da República. Outra coisa, a medida provisória não pode tratar de temas reservados a uma lei complementar ou competências que sejam exclusivas do Congresso Nacional. Então não poderia também utilizar a medida provisória. Então, item errado. Está lá no artigo 62, parágrafo 1º da Constituição Federal. Próxima. Cabe ao Congresso, com sanção do presidente da República, dispor sobre sistema tributário, incluindo arrecadação e distribuição de rendas, né? Então, o sistema tributário cabe ao Congresso, com sanção do presidente da República, dispor sobre o sistema tributário, incluindo arrecadação e distribuição de renda. Ok? Qualquer alteração referente a aumento de impostos, né? Sistema tributário. Próximo. Nos termos da Constituição, é da competência exclusiva do Congresso Nacional autorizar o presidente da República a declarar guerra, a celebrar paz ou a permitir a entrada e a permanência temporária de forças estrangeiras. Gabarito letra C de casa. Declarar guerra, celebrar paz, permitir a entrada e permanência temporária de forças estrangeiras. Isso é uma competência exclusiva do Congresso, tratar dessa autorização, autorizar o presidente a permitir a entrada e a permanência de forças estrangeiras. Somente o Congresso pode autorizar o presidente a declarar guerra, celebrar paz e permitir a entrada ou a permanência de forças estrangeiras, exceto se houver previsão em lei complementar, ok? É de competência exclusiva do Congresso autorizar o presidente e o vice-presidente da República a se ausentarem do país quando essa ausência for superior a 15 dias. O Congresso Nacional autoriza. Artigo 49. A ausência superior a 15 dias exige a autorização do Congresso. É da competência exclusiva do Congresso Nacional autorizar em terras indígenas a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a lavra de riquezas minerais. O Congresso ele vai autorizar em terras indígenas a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a lavra de riquezas minerais. Somente com autorização do Congresso Nacional. Sobre as competências atribuídas ao Poder Executivo, e o Legislativo, marque a alternativa incorreta. Compete ao Congresso autorizar o estado de sítio e aprovar o estado de defesa, correto.
Compete ao presidente da República vetar projetos de lei total ou parcialmente, correto. Compete ao Congresso Nacional expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Errado, isso aqui não é o Congresso, sim a atribuição do presidente da República. Letra C. Compete ao presidente da República enviar o plano plurianual ao Congresso, correto. Tá aí. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a competência exclusiva do Congresso Nacional. Conceder indulto e comutar penas, celebrar tratados internacionais, aprovar a exploração de recursos hídricos em terras indígenas, letra C. Competência exclusiva do Congresso Nacional, a exploração de recursos hídricos em terras indígenas. As outras são atribuições privativas do presidente da República. Conceder indulto, comutar penas, celebrar tratados internacionais que depois vão se sujeitar ao Congresso e decretar o estado de defesa também, todas atribuições privativas do presidente da República. Agora, aprovar a exploração de recursos hídricos em terras indígenas fica com competência exclusiva do Congresso. Próximo. Possui a competência privativa de autorizar a instauração de um processo contra o presidente, o vice-presidente, os ministros de Estado, sendo necessário o voto favorável de 2/3 de seus membros, é a Câmara dos Deputados. Letra C. Ou seja, autorizar a instauração de um processo contra o presidente da República, 2/3 dos seus membros, é a Câmara. O julgamento fica lá com o Senado. Compete privativamente a autorizar por 2/3 de seus membros a instauração de um processo contra o presidente da República. Aí é com a Câmara, né? Enquanto cabe a quem? Julgar nos crimes de responsabilidade. O Senado. Então aqui é Câmara e Senado. Letra B, de bola. Próximo. Compete privativamente ao, entre outras atribuições, processar e julgar o presidente da República nos crimes de responsabilidade, aprovar previamente e por voto secreto a escolha do procurador. Senado, né? Senado Federal, letra C. Próxima. Durante o segundo ano de mandato do Procurador-Geral da República, surgiram graves denúncias de violação de seus deveres funcionais. Diante disso, cogitou-se a possibilidade de sua exoneração antes do término do mandato. Nessa hipótese, a competência para deliberar sobre essa exoneração, de ofício, por maioria absoluta e voto secreto, é de quem? É boa. Durante o segundo ano de mandato do Procurador-Geral da República, surgiram graves denúncias de violação de seus deveres funcionais. Cogitou-se a possibilidade de sua exoneração antes do término do mandato. Nessa hipótese, a competência para deliberar sobre essa exoneração, de ofício, por maioria absoluta e voto secreto, é de quem? É do Senado, para quem não sabia. Ok? Senado Federal. Exonerar o PGR antes do término do mandato dele é o Senado Federal. De ofício, né? Por maioria absoluta e voto secreto. Privativa do Senado. O presidente da República indicou um novo chefe de missão diplomática permanente para representar o Brasil junto à organização internacional. Antes que este tome posse, é necessário cumprir o procedimento constitucional que envolve a arguição em sessão secreta e voto secreto. Nessa hipótese, a autoridade competente para aprovar previamente essa indicação da missão diplomática de quem? É do Senado Federal. Aprovação prévia por voto secreto e após a arguição em sessão secreta da escolha do chefe de missão diplomática de caráter permanente é uma competência privativa do Senado Federal. Então cai na prova, hein? Chefe de missão diplomática. Próxima. Deputado federal Jonas Silva, no exercício do mandato, proferiu duras críticas à atuação do Poder Judiciário em uma sessão da Câmara dos Deputados. Inconformado, o ministro do STF ajuizou uma ação penal contra o parlamentar, alegando crime contra a honra. Nesse caso, considerando a Constituição Federal, é correto afirmar que Jonas não poderá ser responsabilizado civil ou penalmente
pelas suas declarações, uma vez que os deputados e senadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos no exercício do seu mandato parlamentar. É isso mesmo. É o que a gente chama de imunidade material. Deputados, senadores são invioláveis ali por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato parlamentar. Então, ele não pode ser responsabilizado civil ou penalmente aí nesse caso. Está lá artigo 53. A liberdade de expressão do parlamentar. Próximo. Autorizar a instauração de processo contra o presidente, Câmara dos Deputados. Aprovar previamente por voto secreto a escolha de autoridades como Procurador-Geral da República e Ministro do STF, isso aqui é Senado. Processar e julgar os ministros do STF nos crimes de responsabilidade, que é o Senado Federal. Então, Câmara, Senado, Senado. Letra A. Os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente, por qualquer de suas opiniões, palavras e votos. Essa garantia visa proteger o exercício da função legislativa e se chama imunidade formal, material, inamovibilidade ou foro por prerrogativa de função. Isso aqui é chamado de imunidade material. Né? É chamado essa garantia, a palavra mais correta aqui seria a imunidade material. Marque a alternativa que completa corretamente a lacuna. Desde a expedição do diploma, os deputados e senadores somente poderão ser presos em caso de flagrante de crime inafiançável, sendo que os autos deverão ser remetidos à respectiva Casa Legislativa em até 24 horas, letra C, para a deliberação sobre a prisão. Então, deputado e senador somente poderão ser presos em caso de flagrante de crime inafiançável. E aí é submetido os autos lá para a Casa Legislativa, que vai deliberar em 24 horas sobre se ele vai ficar preso ou não. Decide sobre a prisão pela maioria dos membros. A inviolabilidade civil e penal por opiniões, palavras e votos, assegurada aos deputados e senadores, é conhecida como imunidade material. Próxima. Sobre a possibilidade de sustação de processo judicial contra o parlamentar. Está tendo um processo e a possibilidade de sustar. O que é que a gente pode entender sobre isso? O que é que a gente precisa saber sobre isso? Que a Casa, o Congresso, aliás, a Câmara ou o Senado, depende se ele for um senador ou deputado, a respectiva Casa, ela pode sustar o andamento da ação até decisão final, por iniciativa de partido político ou pela maioria de seus membros. Letra C. A Casa respectiva ela pode sustar o andamento da ação penal até a decisão final por iniciativa do partido político e por maioria de seus membros, tá? A letra C de Casa. Então está lá no parágrafo 3º do artigo 53 que permite a sustação do processo por iniciativa de um partido político e aprovação da maioria dos membros da Casa. Ok? Então, a alternativa D. A sustação automática após o recebimento da denúncia contra o parlamentar por crime praticado antes da diplomação. É após a diplomação. Né? Ele já é deputado, já é senador. Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. E até nosso próximo encontro. Um grande abraço, até a próxima. E boa revisão.